Ao se aproximar de um voo, você começa a ficar ansioso, a respiração começa a ficar ofegante, você começa a suar, cogita 1000 vezes ir de carro, mesmo que demore 20 horas a mais, ou até mesmo você cogita ir de barco. Você se lembra da última experiência no avião que você passou muito mal, e você quer evitar voar a qualquer custo. Provavelmente você tem o que é chamado na psicologia de fobia específica. Fobia específica é um medo intenso que a gente tem de determinados objetos ou situações. No seu caso, o avião. Para outras pessoas pode ser um cachorro, uma barata, um outro inseto como uma aranha, ou entrar no elevador. Enfim, a lista é quase infinita. Mas afinal, por que temos essas fobias? A resposta é que um estímulo neutro se tornou condicionado e seu corpo passou a vê-lo como algo aversivo, algo perigoso. Então, toda vez que você depara com aquele estímulo, seu corpo reage com uma ativação no sistema simpático. Que? Não entendi nada. Calma, vamos explicar tudo isso que eu falei passo a passo. A maioria dos objetos, pense numa cama, um cachecol, uma árvore, um cachorro, uma arma, podem ser considerados à primeira vista objetos ou estímulos neutros. Ou seja, quando nós nascemos, não associamos nenhum deles como algo perigoso. Se você pegar e apontar uma arma para a cabeça de um bebê, ele não vai esboçar provavelmente qualquer reação. Ou se esboçar reação, vai ser querer brincar com aquele objeto, com aquela arma. À medida que vamos crescendo, o nosso cérebro vai classificando esses estímulos a partir de nossas vivências. Seja que aconteceram conosco, ou que a gente viu na televisão, por exemplo. Então, nosso cérebro vai classificando os estímulos como perigosos ou não perigosos a todo momento. Nosso cérebro tem uma espécie de radar dentro dele, que se chama amígdala. A amígdala está a todo momento lendo o ambiente ao nosso redor e classificando cada situação que acontece com a gente, ou que a gente visualiza ou escuta como: isso é perigoso ou isso não é perigoso? Isso é perigoso ou isso não é perigoso? Em caso afirmativo, sim, isso é perigoso, liga-se uma sirene, um alerta. E nosso corpo começa a ter uma série de reações, de ativações fisiológicas, que a gente chama, para um estado de luta ou fuga. Nosso coração começa a bater mais rápido, nós hiperventilamos, começamos a suar, nossa pupila dilata. Todas essas são reações primárias do nosso corpo para enfrentar um inimigo que se apresenta na nossa frente. Mas, Fernando, por que é que nós temos esse radar da amígdala tão aguçado, assim, ou medroso, por assim dizer, que classifica a toda hora as coisas? Olha, é por uma questão evolutiva. Nem sempre o mundo foi tão seguro como é hoje. Nossos ancestrais, lá de trás, e leia-se o período onde a gente vivia como caçadores e coletores, tinham que, ao sair de suas ocas ou de sua comunidade, estarem muito alertas para o perigo de predadores ou ameaças. Quem não estava, não sobrou para contar a história. É como aquele velho ditado: é mais fácil prevenir do que remediar. E o cérebro que nós temos hoje tem basicamente as mesmas funções do que nos nossos ancestrais caçadores e coletores lá de trás. Então é por isso talvez que nós sejamos tão medrosos. O medo tem uma função evolutiva que nos protege e nos mantém vivos. Bom, mas e como é que esses estímulos neutros que eu mencionei antes, né, árvore, cachecol, uma cama, uma arma, se tornam então aversivos ou são classificados pela tal da amígdala como perigosos para o nosso cérebro? Normalmente isso acontece por associações de aprendizagem. Por exemplo, ao crescer e ver que armas fazem com que pessoas morram, ao ver que armas são perigosas, ao ler notícias sobre isso, ao ver na televisão um crime acontecendo, ao ver um filme onde alguém atira em alguém e essa outra pessoa se dá mal, ao saber que um tio meu levou um tiro e foi parar no hospital, essas coisas todas vão fazendo que aos poucos surja essa associação. Arma igual a perigo para o meu cérebro. Então, se eu sou um adulto e vivo nesse planeta, e alguém coloca uma arma na minha cabeça, num assalto, por exemplo, provavelmente eu vou começar a ter aquela reação que eu mencionei, de luta ou fuga. Logo, a arma, que era um estímulo não condicionado, lembre-se lá, se eu colocar uma arma na cabeça do bebê nada acontece, torna-se um estímulo que chamamos condicionado. Se eu colocar a arma na cabeça de um adulto, o corpo dele vai ter uma série de reações, porque aquilo é lido como perigoso. Enquanto para o bebê é um estímulo neutro. Nada acontece. Esses estudos da psicologia são chamados de estudos comportamentais e têm origem em um cara chamado Pavlov. Qual é a história dos estudos de Pavlov? Pavlov era um cara que ele estava estudando a salivação do cachorro.
Então ele colocava um tubinho na boca aqui do cachorro e esperava ele salivar para pegar aquela saliva e ele lá manuseava o que ele queria dos seus estudos. Então ele apresentava, na verdade, uma comida para o cachorro salivar, e assim ele pegava e coletava a saliva que ele queria. O que ele começou a fazer algumas variações em relação a esse experimento, que é, sempre que ele apresentava o alimento, ele começou daqui a pouco a apertar uma campainha, que fazia pé, e ele apresentava o alimento, pé, e apresentava o alimento, pé, e apresentava o alimento. O que começou a acontecer? Daqui a pouco ele viu que só de apertar a campainha, o cachorro já naturalmente começava a salivar, mesmo que o Pavlov não desse o alimento. Ou seja, a campainha é a mesma coisa que a arma para o bebê, que virou perigoso depois que nós viramos adultos. Houve uma associação aqui. A campainha antes é um estímulo neutro, não condicionado. Se eu apertar uma campainha para os cachorros, eles não vão salivar. Agora, para esse cachorro em específico, ficou pareado o estímulo campainha com apresentar a alimentação. Então, eu aperto a campainha e o cachorro já começa a salivar. Ele teve uma aprendizagem associativa. Um estímulo neutro campainha se tornou um estímulo condicionado. Então é basicamente isso que acontece com o seu corpo quando nós nos deparamos com um avião, com baratas, com um cachorro, e você, partindo do pressuposto que você teme esses objetos, é porque houve uma aprendizagem associativa, houve um condicionamento. Antes um estímulo neutro virou ameaçador por algum motivo. Bom, agora que já sabemos o que acontece com o seu corpo e a lógica por detrás das associações entre estímulos, nós podemos voltar para o avião. Em algum ponto, como eu mencionei, você talvez tenha feito uma associação de avião igual a algo perigoso, assim como nós fizemos com a arma, por exemplo. É verdade, alguns fatores naturais contribuem para essa fobia específica de avião ser bastante comum. O primeiro fator é que voar gera uma sensação de impotência ou não controle, porque não é nem a gente que está pilotando e a gente nem enxerga a pessoa que está pilotando o avião. O segundo fator nos gera uma sensação de não poder escapar, que também é aversiva. Se a gente for parar para pensar, é algo contraintuitivo entrar em uma caixa de metal e voar por aí sem ter controle sobre ela ou espaço para a fuga. Então vamos combinar que olhando de relance, quando a gente está dentro do avião, ele não parece algo tão seguro assim. Na verdade ele parece bastante frágil, né? Não sei vocês, mas quando o avião está decolando, aquela asa começa a bater, aquela fuselagem começa a fazer aquele barulhinho. Eu começo, eita, será que isso aqui é seguro mesmo? Independente desses fatores que a gente possa observar, você fez uma associação. Avião igual a perigo. Avião igual a passar mal. Avião igual a ter uma crise de ansiedade. Então, sempre que você tem que se aproximar de um avião, partindo do pressuposto que você vai ter que voar nele, seu corpo vai ligar uma sirene automática de perigo. Lembrem da amígdala? A associação está feita. Agora, será que voar de avião realmente é perigoso? O que dizem os dados? Deixa eu lhe passar algumas informações. A tão temida turbulência são espécie de ondas aéreas. É esperado que isso aconteça e o avião está preparado para a mais terrível turbulência. É tão comum essa movimentação aérea que pense que é como um navio ter marolas e oscilações enquanto navega no mar. Ele não vai ficar estático. A mesma coisa é com um avião em relação ao ar do que um navio em relação à água. Não é possível um avião cair por causa da turbulência somente. Os aviões foram projetados e pensados para passar por qualquer tipo de turbulência. Para um avião cair, tem que acontecer uma combinação única de eventos e erros sequenciais que são muito, mas muito pouco improváveis. Tem que acontecer tanto erros humanos, quanto robóticos, quanto das estruturas, e tudo ao mesmo tempo. Como os motores terem problema, o painel dos pilotos terem problema, a comunicação com a torre ter problema, o pessoal que está na torre de controle ter erro humano lá de não percepção de alguns fatores, os pilotos também falharem, tem que ter problemas estruturais no avião, tudo isso de uma só vez. Gente, a chance de morrer num acidente de avião, você sabe qual é? É 1 em 3 milhões. Vou repetir, 1 em 3 milhões. Acontece que mesmo que racionalmente nós saibamos de tudo isso, de todos esses dados, a segurança do avião, que a gente entenda tudo certinho, a gente ainda vai ter a reação de alerta e de perigo se a gente fez essa associação
lá atrás, na nossa memória emocional. Isso não muda em nada o fato de que nosso cérebro vai mandar então um sinal de alerta e perigo de qualquer maneira quando a gente for viajar de avião, porque o nosso inconsciente comanda a parada. As associações já foram feitas. Uma vez feitas essas associações, elas são automáticas e disparam de forma muito rápida. Avião igual a perigo. Já foi escrito de caneta lá no nosso cérebro inconsciente, nas memórias emocionais. Não dá para passar a borracha e apagar. Nós temos que entender que nosso cérebro irracional, onde ficam as memórias emocionais, é muito mais rápido e tem muito mais força do que a minúscula fração consciente que nós temos de nós mesmos. Para desfazer então esse alerta escrito ali em caneta de perigo, avião igual a perigo, nós vamos ter que usar outras estratégias. Nesse caso, estratégias comportamentais. Vamos ter que utilizar uma técnica que chamamos de habituação ou dessensibilização. Para explicar o que significa habituação e dessensibilização, eu vou contar uma história. A história do Joãozinho e da cobra. Imagine que o Joãozinho tem fobia específica de cobra, um medo muito intenso quando ele se depara com cobras. Ele está lá na 8ª série, do colégio, e a professora de biologia ou ciências, enfim, propõe o seguinte exercício. Todas as sextas-feiras eles vão ir a um zoológico fazer uma pesquisa lá com animais, certo? E essa é a atividade do bimestre. Todas as sextas eles vão no zoológico fazer pesquisas. Acontece que no zoológico, na entrada dele, tem um vidro enorme com uma cobra jiboia gigantesca. Ela está ali dentro do vidro, não é algo perigoso, mas é uma cobra. E Joãozinho tem muito medo daquela cobra. Então, imagine como é que fica o estado emocional de Joãozinho quando ele recebe essa notícia. De que semana que vem, na sexta-feira, vai começar as visitas semanais ao zoológico e lá tem uma cobra. A ansiedade dele aumenta. Então, imagine que é segunda-feira, a ansiedade está num nível X. Terça-feira, aumenta. Quarta-feira, fica maior ainda. Quinta-feira, tá lá em cima. Meu Deus, amanhã eu vou ter que ir no zoológico ver a cobra. Meu Deus, vai ser horrível. E aí, de repente, Joãozinho consegue com o pai dele um atestado médico. E não vai sexta-feira. Como é que vocês acham que fica a ansiedade do Joãozinho quando ele consegue o atestado médico e diz: amanhã eu não vou precisar ir no zoológico enfrentar o medo que eu tenho? Baixa, zera. Ele sente uma sensação muito boa, prazerosa, de alívio. Ufa, eu não vou precisar me deparar com o que eu mais temo. Alívio de curto prazo. Agora, esse alívio que ele sentiu, essa questão de ele não ter ido no primeiro encontro, vocês acham que aumenta ou diminui a chance dele ir no próximo encontro? Aumenta a chance dele faltar ao encontro novamente e tentar arranjar uma desculpa, né? Por quê? Porque o medo dele de cobra aumenta também. Ao evitarmos o estímulo fóbico, nós temos um alívio momentâneo, mas aumenta o nosso medo sobre aquele estímulo e aumenta a chance de nós evitarmos nos depararmos com aquele estímulo. Só que toda vez que a gente evita, nosso medo se torna maior ainda e faz com que a gente tente evitar mais ainda, criando um ciclo vicioso. Então, qual seria a solução aqui para o Joãozinho? Sabe qual seria a solução? Imagine, e aqui eu vou extrapolar um pouco a história, que o Joãozinho resolve ir todos os dias ao zoológico, olhar aquela cobra, todos os dias, até 2 vezes por dia, de manhã e de tarde, durante um mês inteiro, durante 2 meses, durante 3 meses. Como é que vocês acham que ao final desse processo de 3 meses vendo todos os dias cobras 2 vezes por dia, vai ficar a ansiedade de Joãozinho? Provavelmente ela vai baixar de forma gradual com o tempo. A primeira vez que o Joãozinho for se deparar com a cobra, ou a segunda, ou a terceira, é verdade. De 0 a 10 a ansiedade dele vai para 11, ele vai parar ali na frente, vai tremer e vai lá, meu Deus do céu. Mas à medida que ele não recua e vai vendo a cobra todos os dias várias vezes, é natural que a ansiedade vá baixando aos poucos. Por quê? Porque o corpo dele vai fazendo uma habituação, uma dessensibilização. Ou seja, algo que eu não contei lá do experimento do Pavlov é o seguinte, vocês lembram Pavlov, o cachorro, a campainha? É que Pavlov, ao apertar a campainha, o cachorro já salivava, né? Lembram? Houve um pareamento da comida com a campainha, ele tocava a campainha, não dava comida, e o cachorro já salivava. O estímulo neutro campainha se tornou condicionado. Só que depois de tocar várias vezes a campainha sem dar o alimento, o cachorro parou de salivar lá pelas tantas. Porque o corpo entendeu que aquela campainha não estava associada a uma comida depois. Assim como o corpo do Joãozinho começou a entender que eu me deparo com a cobra e não acontece nada ruim. Eu me deparo com a cobra
e não acontece nada ruim. Eu me deparo com a cobra e não acontece nada ruim. Eu vou quebrando aquela associação que cobra igual a algo perigoso. Moral da história: quanto mais evitamos, mais o medo se intensifica, apesar do alívio que nós sentimos a curto prazo de não ter que enfrentar os nossos medos. Quanto mais nós nos expomos ao estímulo fóbico, mesmo sendo ruim no início, nosso corpo vai associando aos poucos que não tem nada de ruim ou terrível ali. E a ansiedade, à medida que nós vamos nos expondo para esse estímulo, tende a se tornar menos intensa. Se expor ao estímulo fóbico é um remédio amargo, mas funciona. Então, como vencer o medo de avião ou qualquer outro objeto fóbico? Vamos lá, eu vou dar algumas dicas. Primeira dica: apresente para você mesmo minutos antes ou horas antes de enfrentar o estímulo, o voo, o cachorro, a cobra, o elevador, o racional da coisa. Ou seja, lembre-se de quão perigoso de fato aquela situação é ou não. Diga para você mesmo e repita várias vezes. O avião é algo seguro, voar é algo seguro. As chances de acontecer algo ruim, o avião cair, é de 1 em 3 milhões. Por pior que sejam as turbulências, elas não passam de pequenas marolinhas que o avião está preparado para enfrentar. É natural que aconteça essas oscilações lá em cima, nos ares, e os aviões são feitos e projetados para isso. Segunda dica: aceite que você vai ficar ansioso no momento em que se deparar com o estímulo fóbico. Diga para você mesmo então: a ansiedade que eu estou sentindo é simplesmente um processo automático do meu corpo que lê a situação como perigosa. Ou seja, tente dissociar. Não faça a fusão de só porque seu corpo está ativado nesse sistema simpático que eu mencionei, né? Coração batendo mais rápido, sudorese, mal-estar, pensar que de fato algo perigoso está acontecendo. Seu corpo só está reagindo a uma associação que um dia ele fez. Terceiro passo: tente relaxar seu corpo dentro do que for possível e usar elementos de distração. Ou seja, nós aceitamos a ansiedade e está tudo bem nós termos ansiedade, sabendo que nós vamos senti-la. Mas vamos tentar também abaixar essa ansiedade dentro do que for possível. A gente não vai se assustar com a ansiedade, mas nós vamos tentar baixar a ansiedade. E como é que a gente faz isso? A melhor forma da gente fazer isso é através de estimulações corporais que vão baixar esse fluxo do coração batendo mais rápido, da gente hiperventilando, desse sistema simpático ativado. Então tem uma técnica que a gente brinca que é chame o doutor. DR. D de distração, R de relaxamento. Então, ao entrar num avião, tente se distrair. Tire o foco da sua ansiedade e dos seus pensamentos catastróficos. Tente então jogar algum joguinho no celular, fazer palavras cruzadas, ver um filme, escutar uma música. R. Relaxamento. Tente abaixar a intensidade do seu corpo. Como que a gente faz isso? Através de uma respiração calma, pausada, diafragmática, através de uma meditação. Inspire o ar lentamente pelo nariz, solte devagarinho pela boca. Inspire e expire em uma concha ou até mesmo em um saco, devagarinho. Relaxe a musculatura do seu corpo. Tudo isso vai fazer com que baixe a intensidade daquele sistema simpático, daquele alerta que foi ativado. Isso também vai fazer com que nossos pensamentos não sejam tão catastróficos assim. É uma mudança bottom-up, que a gente chama, de baixo para cima. Relaxando o nosso corpo, alterando a fisiologia do nosso corpo, a gente também altera os nossos pensamentos. Quarta dica, e a mais importante: se exponha ao estímulo quantas vezes for necessário, e quanto mais, melhor. Não evite. No início vai ser bem desconfortável, eu sei, mas depois, eu prometo, o medo vai ficando menos intenso à medida que você não tem medo de ter medo e enfrenta o estímulo fóbico. A ansiedade vai baixando com o tempo e essa aprendizagem associativa vai se quebrando. Avião igual a algo perigoso, elevador igual a algo perigoso, cachorro igual a algo perigoso. Assim como o cachorro de Pavlov ou o Joãozinho com a cobra. Resumo da ópera, pessoal. Se você tem medo de avião, voe. Se você tem medo de cachorro,
se aproxime de cachorros, cogite comprar um cachorro. Se você tem medo de falar em público, pratique falar em público. Talvez de início não precisa sair por aí dando palestras, mas puxe o discurso de aniversário da sua avó, de repente. Já é um começo. No caso das exposições para avião, vale ressaltar que o avião também não é algo tão simples de se expor, né, de uma maneira direta, ou como a gente chama em vivo, ficar viajando todos os dias. Primeiro porque custa caro, segundo porque a gente talvez não tenha tempo. Mas nós podemos sim fazer exposições in vitro ou imagísticas. O que significa isso, Fernando? Significa nós vermos vídeos na internet sobre voos no YouTube. Existem lá vários vídeos, vocês podem pesquisar sobre voos com turbulência em primeira pessoa. Vocês podem colocar os fones de ouvido para ter mais imersão. Vocês podem imaginar vocês voando e tendo uma turbulência, uma chuva muito ruim, enquanto vocês colocam um som de chuva muito ruim. Vocês podem procurar esses serviços de simuladores. Hoje existem, simuladores, óculos de realidade virtual que têm programas de voo para vocês fazerem exposições. Tudo isso funciona para o nosso cérebro da mesma forma que uma exposição em vivo, está bem? Claro, em terapia esse trabalho é feito com a ajuda de um profissional, que, entre outras coisas, vai ajudar você a fazer uma exposição que a gente chama de gradual, aos pouquinhos. Ao passo que ele também vai acompanhar e treinar com você essas exposições de uma forma segura e acompanhando passo a passo esse seu processo de dessensibilização e reassociação entre estímulos. Caso alguma fobia específica esteja incomodando muito você, busque a ajuda de um profissional. Até a próxima!